Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, assim como os grandes cientistas revolucionaram a ciência nos séculos e séculos passados, tal como o cientista Armstrong, que criou o revolucionário sintonizador receptor de rádio conhecido como super heterodino, eu fiquei me perguntando, que classe de cientista seria eu se eu também não revolucionasse criando o meu próprio sintonizador receptor de rádio? Então, pessoal, é disso que se trata o vídeo. Não é uma tarefa fácil, porque tudo já está criado no dia de hoje, mas eu também pretendo criar o meu próprio revolucionário sintonizador de rádio. Então é isso que se trata o vídeo. Eu vou capacitar vocês com toda a teoria que eu criei. Hoje eu vou mostrar detalhe por detalhe toda a teoria criada. E no próximo vídeo eu vou trazer o rádio funcionando, se Deus quiser, com a ajuda de Deus vai dar tudo certo. Então, pessoal, fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, antes de eu começar a explicar a técnica que eu estou criando, é fundamental nós entendermos como funciona um receptor de rádio. Para isso, eu estou aqui com um diagrama do rádio super heterodino, para que vocês possam entender como é que funciona uma rádio. Eu vou explicar grosseiramente, não vou entrar em detalhes, tá? Não vou entrar no valor do oscilador local, não vou entrar no detalhe do valor exato da frequência de FI, porque eu também não lembro, eu ia ter que consultar e não interessa esses detalhes, tá? Interessa vocês saberem o básico como funciona. Então, como funciona isso? A gente tem, primeiramente, um receptor de RF, um amplificador de RF e a antena. A antena vai chegar a toda a classe de sinal transmitida eletromagnética pelo seu transmissor. Pode ser FM ou pode ser AM. Então, todo esse sinal recebido, que é captado pela antena, vai entrar no amplificador de RF, onde esse sinal vai ser reforçado, porque na antena o sinal é muito fraquinho. Esse sinal reforçado, ele vai encontrar um misturador. Por que um misturador? Porque o cara bolou o seguinte, o Armstrong bolou um oscilador local, aonde a frequência do oscilador local, a diferença da frequência do oscilador local com a frequência sintonizada vai dar uma FI fixa. Por quê? Vamos supor, o que acontece quando você tem um batimento entre frequências? Você vai ter como resultado 4 frequências. Vai ser a frequência que está entrando, vai ser a frequência do oscilador, vai ser o somatório da frequência e a subtração daquela frequência. Sempre você vai ter mais 4 frequências quando você combina duas. Então, o que acontece? Vamos supor que a frequência... É um exemplo, tá? Não é exatamente esses valores da FI, porque eu estou ensinando grosseiramente. Mas vamos supor que a frequência do oscilador seja 1,1 mega, tá? E a frequência sintonizada seja 1 mega. A diferença entre elas vai dar uma FI de 100 kg, tá? Agora, se eu ponho a frequência do oscilador 1,2 mega e a frequência sintonizada é 1,1 mega, a diferença entre elas vai continuar sendo 100 kg. Ou seja, eu vou ter uma frequência intermediária conhecida como frequência de FI constante, independentemente da frequência sintonizada. Porque eu vou estar pegando, conforme que eu estou ajustando a frequência sintonizada, eu estou mudando a frequência do oscilador para que aquela frequência sintonizada tenha uma diferença na frequência do meu oscilador constante do valor da minha FI, que eu não lembro qual é, vocês consultem na internet o valor da FI, mas enfim, basta saber que o valor é constante da FI. Aí com isso, o que ele faz, além do oscilador, misturador local e amplificador de RF, ele pega a primeira etapa de FI, ou seja, eu vou ter uma frequência constante, com isso eu não preciso fazer vários sintonia. Imagina eu mudei a frequência, tem que mudar a frequência aqui, mudar a frequência ali, é uma loqueria. Então é muito mais simples você fazer uma frequência fixa, independente da frequência sintonizada. Com isso você pode fazer várias etapas de amplificação naquela frequência exata, intermediária, tendo uma excelente seletividade com a frequência sendo constante. Aí você faz sintonizado na mesma frequência, a primeira etapa de FI, sintonizado na mesma frequência, a segunda etapa de FI, embora a frequência sintonizada seja qualquer uma. Aí com isso você vai ter aqui na saída uma seletividade perfeita do sinal sintonizado. Aí logo em seguida vem o detector, aí o detector você já vai ter na saída dele o áudio, que vai separar a modulação, que pode ser AM ou FM. Após essa detecção, você vai ter o sinal de áudio, que pode ser fraco ou forte. Então o que ele faz? Ele pega uma amostra desse sinal, se ele é fraco ou forte, e faz um controle automático de ganho. Com esse controle automático de ganho, se o sinal for forte, ele manda pouco para cá. Se o sinal for fraco, ele manda muito para cá.
corrigindo automaticamente o ganho da etapa de FI. Com isso eu vou ter praticamente constante meu sinal de áudio no meu alto-falante, que aqui vai ser o amplificador de áudio que vai para o alto-falante, com um sinal praticamente constante, independentemente se o sinal captado é forte ou fraco. Então eu vou ter um sinal constante e vou ter também uma excelente seletividade, graças a poder botar várias etapas de FI. Eu podia botar 3 etapas de FI, porque a frequência é sempre constante. Então isso revolucionou a indústria de rádios e realmente é um excelente sintonizador. Até hoje não existe melhor do que isso. Todos usam isso, esse modelo. Pode ter configurações diferentes, mas é sempre isso. É o melhor sintonizador de rádio criado em séculos passados e continua servindo até hoje. Então, pessoal, agora que vocês conhecem isso, fiquem aí que eu vou ensinar outro tipo de receptor. Não vou embora. Bom, pessoal, antes de começar a explicar o rádio que eu estou criando, eu estou mostrando para vocês aqui o seguinte tipo de receptor que existe, que é o conhecido como super regenerativo, tá? Muito usado por rádios aficionados, tá? Vocês nunca vão ver um rádio aficionado fazer um receptor heterodíneo, sempre eles usam esse tipo de receptor. Por quê? Porque embora ele seja, na minha opinião, uma porcaria, eu vou explicar por que ele é uma porcaria, mas ele é muito bom em outros sentidos. Ele é bom em que sentido? Ele é bom porque ele tem uma excelente sensibilidade, ele é bom porque ele é muito simples de fácil de ser feito, e ele é muito bom para rádio aficionado, porque o rádio aficionado normalmente ele quer sintonizar uma única frequência de espia. O cara quer espionar lá uma torre de transmissão, então ele quer botar naquela frequência específica. Aí ele vai ajustar para que funcione bem na sintonia daquela frequência específica. Aí ele é muito bom. Mas se você fizer um rádio comercial e FM, onde você quer sintonizar o dial de 88 a 108 MHz, qualquer uma dessas frequências, ele é uma porcaria. Por quê? Porque ele tem um ajuste tão crítico que se você ajustar ele para sintonizar bem em 105 MHz, aquele mesmo ajuste já não vai servir para sintonizar em 88, vai ter que ser outro ajuste. Porque ele realmente necessita um ajuste muito crítico do ponto de operação. Porque a técnica dele é super regenerativa. Então o que acontece? Ele tem que ter uma antena que pode ser em qualquer ponto, pode ser aqui e aqui. Por quê? Porque ele vai se regenerar. Ele vai dar a volta da saída para a entrada e vai se fortalecer. Então pode ser em qualquer ponto. É isso que muda a configuração um pouco, mas normalmente é um oscilador Goldwich com um choque de RF para ser o detector de áudio. Aqui eu tenho o meu áudio e amplifico no amplificador de áudio para ter o sinal sintonizado no alto-falante. Então, você coloca basicamente uma antena aqui, esse oscilador vai estar oscilando na frequência sintonizada da antena, só que o ajuste de ponto de operação dele é muito crítico, vocês vão botar ele no limiar de oscilação. Por quê? Porque se ele estiver oscilando fortemente, o que vai acontecer? Ele vai oscilar assim, com a amplitude constante, se ele estiver muito polarizado, e acabou, você não detecta bolufas nenhuma, não sintoniza nada, não detecta nada. Então o ponto dele, de ajuste dele, vai ter que ser de tal maneira que ele vai querer oscilar, bem fraquinho, imagina, ele não oscila, ele está querendo oscilar. Aí quando vier o sinal sintonizado em FM, quando estiver na frequência da oscilação dele, ele vai começar a se regenerar, ele vai se fortalecer. Ele vai dando volta, vai fortalecer, fortalecer e começa a fazer isso aqui na regeneração. Por isso que é super regenerativo. Aí ele vai fazendo isso até chegar ao máximo. Então o que acontece? Quando estiver na frequência de sintonia, ele faz isso. Quando ele desvia a frequência, porque modulação FM é o quê? Ele muda a frequência para mais ou para menos. Na medida que a frequência cai ou na medida que a frequência sobe, isso aqui tende a diminuir ou tende a aumentar. Com isso você tem a detecção do áudio aqui, que vai amplificar. Então ele tem que estar no limiar dele de oscilação, para que ele tenha a regeneratividade no sinal sintonizado. E isso aqui é muito complicado. Por quê? Porque logo ele entra em oscilação e fica assim, acabou, não sintoniza mais nada. Ou se você botar pouca polarização, ele não consegue começar a oscilar nem com o sinal recebido. E não sintoniza também nada. Então é muito crítico e dificilmente você vai fazer um rádio comercial com um dial amplo, de 88 a 108 MHz. Mas faz sim uma boa seletividade na frequência fixa que você quer captar. Então, essa é a característica do regenerativo. Tá? Normalmente é um Goldwich e um choque de RF para o filtro do áudio. Então, pessoal, é esse tipo de sintonizador que eu vou melhorar, vou revolucionar e vou deixar ele igual ou melhor do que o super heterodíneo. Então, fique aí que eu vou explicar como isso é feito. Não vou embora.
Bom, pessoal, então como vai ficar o nosso rádio que eu pretendo fazer, que vai ser conhecido como rádio heliocientista? É o seguinte, o nome do rádio vai ser receptor super regenerativo autorresetado. Vocês vão entender por que eu dei esse nome para ele. Tá? Receptor super regenerativo autorresetado. Ele vai funcionar da seguinte maneira, o que eu pretendo fazer, e no próximo vídeo eu pretendo trazer ele funcionando, sintonizando todas as rádios de FM com a qualidade do melhor rádio que vocês possam comprar na loja. Tá? Fazer um Walkman para vocês. Então vai ser o seguinte, como vai funcionar isso? Eu vou ter a antena, que tem que captar todos os sinais, e aí estamos bem. Um amplificador de RF para reforçar o sinal da antena. Esse amplificador de RF eu vou jogar em cima do meu oscilador. Eu vou fazer um oscilador, mas de tal maneira que o oscilador não vai ficar ajustado para oscilar no limiar. Ele vai oscilar mesmo, bem bonito mesmo. Ele vai ficar oscilando lá com a onda como tem que ser. Ele vai ficar oscilando no máximo do VCC. Vai ficar oscilando mesmo, bonito. Tá? Para quê? O ajuste dele tem que ficar de tal maneira, como eu quero que o rádio seja de 88 a 108 MHz, eu tenho que fazer o ajuste de modo que ele consiga oscilar tanto em 88 MHz como em 108 MHz, para que em qualquer faixa sintonizada ele esteja operativo com excelente qualidade. Aí uma vez feito ele oscilando assim, eu vou fazer um circuito que eu vou chamar de limitador, que vai ser o responsável pelo auto-resetamento. Ou seja, esse circuito limitador vai fazer o seguinte, quando esse cara começar a oscilar, ele vai começar a oscilar. Então a onda vai começar a subir, vai começar a subir, vai começar a subir, começar a subir, certo? Aí o que vai acontecer no limitador? O limitador vai ver que quando a onda atingir um valor tal, epa, chegou no valor já máximo. Ele vai dar um pulso para cá para jogar isso a zero. Isso vai cair para cá. Vai cair a zero e ele vai ter que voltar a oscilar tudo de novo. Aí ele vai ter que voltar a oscilar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Chegou no valor do limitador, ele joga para cá, aí ele começa a oscilar de novo. Ou seja, eu vou ter um limitador comparador que vai pegar ele quando ele começar a subir, então ele vai oscilar só um pouquinho. Embora ele esteja ajustado para oscilar até o mais B, mas ele quando chega, o mais B vai até 12 volts, um exemplo, mas quando ele chegar só a 2 volts, o limitador, manda ele para cá. Aí ele começa a subir de novo, aí manda para cá. Com isso, eu consigo fazer a regeneração do sinal de entrada. Porque o sinal de entrada, o que vai fazer o sinal de entrada, sintonizado na minha frequência? Vai fazer com que isso aqui suba mais rápido ou vai fazer com que isso aqui suba mais lentamente, dependendo da sintonia. Com isso, ele subindo mais rápido ou ele subindo mais lento, eu pego a demodulação, o demodulo, porque quando ele estiver modulando em FM, ele vai ficar ou mais próximo da sintonia ou mais longe. Então eu vou ter duas sintonias, eu vou ter uma sintonia com a frequência mais alta ou com a frequência mais baixa. Por exemplo, vamos supor que a frequência esteja mais baixa, ligeiramente mais baixa. Está ligeiramente mais baixa na modulação, quando ela começar a se acercar a frequência de sintonia, isso aqui vai aumentando mais rapidamente. E quando ela começar a ficar menor, ele vai diminuindo. Aí eu vou ter o meu áudio. E se a frequência estiver acima da frequência do oscilador, é o reverso. Na modulação, quando a frequência começar a baixar, ele vai aumentando isso aqui mais rapidamente. E quando começar a subir, ele vai diminuir isso aqui. Então eu vou ter a detecção do meu áudio, tanto por exemplo, em 108, eu vou sintonizar 108.1, exemplo, ou 107.9. Eu vou ter a sintonia daquela rádio. Se for em 105, eu vou sintonizar em 105.1 ou vou sintonizar em 104.9. Um exemplo, tá? Então eu vou ter sempre para cada rádio sintonizada duas sintonias, um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá. Aí eu mudo de dial, aí eu vou ter um pouquinho para cá, outra rádio. Então eu vou sintonizar todas as rádios com perfeição. Porque isso aqui vai estar sempre limitando e voltando de novo ao normal. Porque se ele oscilar direto, não tem detecção, como eu expliquei no vídeo passado. Então esse limitador aqui vai sempre estar resetando ele e botando ele para o ponto de regeneração de novo. Aí reseteia, põe no ponto de regeneração de novo. Então o ajuste aqui é fácil de ser feito e vai garantir com que ele oscile em qualquer faixa de frequência. E esse compensador, o que vai ser o compensador? Vai ser o seguinte, quando eu botar ele para oscilar
em todas as faixas de frequência, eu não posso botar ele oscilando muito também, né? Porque se ele oscilar muito, ele vai ganhar até isso aqui, eu não vou conseguir nem resetar ele. Então ele vai ficar oscilando fraco, mas de tal maneira que ele consiga oscilar do começo ao fim. Só que um oscilador nunca vai ter o mesmo ponto de ajuste para 108 que ele vai ter quando ele estiver oscilando 88. Sempre varia um pouco. Então esse compensador vai compensar isso, de modo que isso aqui vai estar sempre na mesma frequência, independentemente se eu estou em 108 ou 88. Se eu não botar isso, o que vai acontecer? Eu vou ter maior sensibilidade nas rádios, por exemplo, em 108, e pior sensibilidade em 88, ou vice-versa. Ou eu vou ter mais sensibilidade em 88 e menos em 108. Para que eu tenha constante a mesma sensibilidade em toda a faixa de 88 a 108, eu vou ter um compensador que, quando tiver pronto, vocês vão ver como é feito isso. Ele simplesmente vai ver se isso aqui está numa frequência, por exemplo, está assim. Assim, assim, ou se ele tiver assim, ele vai corrigir isso aqui, ou seja, se eu tiver muito baixo, ele tiver assim, ou muito alto, ele tiver assim ou assim, ele vai compensar para que isso aqui fique praticamente constante, esse tempo aqui, independentemente da sintonia que eu tiver, por isso que tem esse compensador. Então isso aqui vai ser um limitador que vai resetar ele sempre, por isso o nome, auto-resetado. Ele vai se auto-resetar e vai ter um compensador para compensar também, para que isso fique constante, de 88 a 108 MHz. Com isso, eu prometo para vocês que eu vou fazer o melhor receptor que tem, simples, fácil, que todo mundo vai poder fazer em casa, radioaficionado só vai usar ele, vai ter uma excelente seletividade, excelente sensibilidade, e vai funcionar super bem e fácil de montar. Vocês vão poder montar em casa sem aquela complicação de ajuste de AFI, nada disso. Então, pessoal, isso seria tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique esperando o próximo vídeo que eu vou, com a ajuda de Deus, botar tudo isso para funcionar, se Deus quiser. Porque eu não sei se essa loucura vai funcionar. Mas se funcionar, eu vou estar revolucionando, como os cientistas revolucionaram, a indústria de rádio receptor. Então, pessoal, isso seria tudo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.